Fala pessoal! No vídeo de hoje a gente vai falar dos 10 maiores guitarristas que moldaram a história da guitarra, do rock, do blues, que fizeram uma marca na música, não focando em técnica ou alguma sonoridade específica, mas sim na forma como moldaram a guitarra. E se você já pensou em algum guitarrista aí, então fica ligado que pode ser que ele apareça na minha lista. E tudo isso depois da vinheta. Fala galera, eu sou o Luiz Tavares, bem-vindo ao canal do Remifando. Eu confesso que não foi nada fácil montar essa lista, porque 10 é o número que a gente pensa, é um número ok, só que não é. Começou a chegar perto do 10 e eu falei, nossa, vou ter que trocar. Eu pensei em fazer 15, 20, mas aí ia ficar um vídeo muito longo, então eu coloquei aqui 10 guitarristas que moldaram toda a história, porque assim, não foi somente o guitarrista em si, a sua sonoridade, mas é um conjunto, desde a história, desde a transição entre blues, rock. Então essa lista é minha, com certeza você vai assistir e vai ver que poderia ter outros guitarristas, outros nomes grandes também. E o primeiro guitarrista dessa lista é o B.B. King. Ele, o rei do blues, patrimônio da guitarra, nome artístico, B.B. King, abreviação de Blues Boy King. Esse cara, ele reinventou os solos com seu vibrato emocional e fraseado bem cantado. Se você o escutar, você realmente vai sentir o que é o blues. Ele iniciou a carreira ali no final dos anos 40 e teve maior atuação entre 1950 a 70. E por que ele foi tão importante assim? Bom, ele tornou-se um símbolo de expressividade musical devido à sua técnica, ao seu vibrato, a forma dele fazer a sua guitarra conversar, que ele chamava de Lucy. E também ele influenciou demais mesmo o rock, o jazz, o soul. E essa sua maneira dele fazer a guitarra cantar, fazer a guitarra conversar, cantar, moldou demais o estilo de gerações inteiras de guitarristas que são os próximos da lista aqui. Então o B.B. King, ele foi o cara. Segundo guitarrista, Chuck Berry. Fala a verdade, quem que não conhece esse riff famoso? Riff super icônico. O Chuck Berry, ele meio que inventou a linguagem do rock na guitarra. Não tem exatamente assim quem que inventou de fato o estilo assim rock, mas foram um conjunto de ideias que foi se moldando até chegar ao que a gente conhece como rock. Só que o Chuck Berry tem um peso enorme nisso tudo, porque antes dele a guitarra não era tão protagonista assim. A guitarra era mais como um acompanhamento rítmico. E o Chuck, ele começou a tocar bem jovem, só que a sua carreira só decolou mesmo em 1955. Sem falar do seu estilo visual nos palcos, né? Aquele duck walk, que é uma coisa que é bem difícil de fazer. Foi referência para muitos outros guitarristas, como o Angus Young do AC/DC. Bom, e o Chuck ele foi referência para muitos outros artistas, como os Beatles, Rolling Stones e outros que o reverenciavam. E sua música icônica foi tocada até pelo Marty McFly no filme De Volta para o Futuro. Terceiro guitarrista, Eric Clapton. Bom, Clapton iniciou sua carreira nos anos 60, mergulhando profundamente no blues. Bom, e ele possui uma pegada um pouco mais leve nas suas composições, mas podemos dizer que ele foi uma grande ponte entre o blues e o rock. E assim, sua pegada marcou bastante na banda Cream e também na Derek and the Dominos, como Sunshine of Love. E também Laila. E o Eric Clapton foi o único artista introduzido 3 vezes no Hall da Fama do Rock. Quarto guitarrista, e se você pensou nele em algum momento aqui na lista, aqui está ele. Jimi Hendrix.
E Jimi Hendrix ele é considerado, de forma bem ampla, um dos guitarristas mais influentes da história do rock. Sim, meus amigos. Apesar dele ter tido uma carreira ativa de pouco tempo, mas bem pouco tempo mesmo, né? De 1966 a 1970, mas o impacto que ele causou nesse período foi gigantesco. E o Hendrix transformou a forma de tocar, quando ele combina a expressividade técnica, como, por exemplo, usando o fuzz, o A e também a alavanca. E sem falar dele tocar numa guitarra destro, sendo canhoto. Então isso se tornou claramente um símbolo da sua identidade, marcou ele já. Músicas como Fox Lady, Little Wing e Purple Haze foram uma das que mais marcaram os palcos. E também ele influenciou demais outros guitarristas que vieram depois dele, como Stevie Ray Vaughan, Prince, Van Halen, John Mayer e muitos outros. Jimi Hendrix, até para quem não toca guitarra, quem não entende música, conhece esse nome. É um dos ícones realmente da guitarra. E quinto guitarrista, Jimmy Page. Conhecido principalmente por ser integrante da banda Led Zeppelin, ele teve maior atuação entre os anos 60 e 80. E ele é criador de riffs eternizados da música, como Holy Lotta Love, Black Dog e a Stairway to Heaven. E são apenas alguns dos riffs e músicas mais icônicas. A própria Stairway to Heaven, na minha opinião, talvez seja um dos riffs mais tocados do rock. Por que ele é tão importante assim? Bom, o Jimmy Page não foi apenas um guitarrista. Ele era engenheiro sonoro, criador de riffs e também mestre do estúdio. Você pode reparar que o estilo dele misturava um blues bem sujo, o uso de bastante pentatônica, como na música Stairway to Heaven. Ele chegou a usar até um arco de violino para tocar. E assim, eu particularmente nunca fui muito fã de Led Zeppelin, porém não dá para você negar, né, que tal artista ele não teve um peso enorme, né? Não dá. Então, resumindo, sem a sonoridade de Jimmy Page, não existiria a guitarra que a gente conhece do rock hoje. Ó, se você curtiu essa lista até aqui, tá gostando do vídeo, então senta o dedo no like, curte o vídeo, ajuda o canal. Para você pode não mudar nada, não faz nem diferença. Mas para quem tá desse lado aqui, faz uma diferença enorme. Você estará ajudando o canal a crescer cada vez mais. Então curte esse vídeo e aproveita e já se inscreve nesse canal para você ver os próximos conteúdos bem legais que vai ter por aqui. Sexto guitarrista, Tony Iommi. Talvez o nome menos popularzão dentre os guitarristas, mas o Tony Iommi, ele é simplesmente o pai do heavy metal. É isso mesmo. Sem ele, a gente não teria esse som pesado que a gente tem hoje do rock. E o Iommi, ele é o guitarrista do Black Sabbath, banda formada aí no final dos anos 60 e que mudou completamente o rumo do rock, trazendo os riffs bem sombrios e pesados, algo que até então não era nada usado no rock. E eles fizeram isso usando os riffs pesados e o que aconteceu? Colocaram ali, chacoalharam, heavy metal. Só que o que pouca gente sabe é que o Tony Iommi, ele perdeu as pontas dos dedos num acidente, quando ele era bem mais jovem. E depois de um tempo ele criou uns dedos de plástico para ele não parar de tocar. Por que ele foi tão importante? Porque ele foi o cara que moldou toda a estética sonora do metal. Riffs como Iron Man, War Pigs, Paranoid, praticamente foram a base de tudo que seria o heavy metal dali em diante. E o Tony Iommi, não só ele, mas a banda, influenciou muitas outras também, como Metallica, Pantera, e ainda segue como uma lenda viva, mostrando pra gente que dá pra revolucionar, criar um gênero partindo de uma limitação física, no caso, os dedos. E ainda bem que ele não parou. Sétimo guitarrista, Ed Van Halen.
Bom, esse cara sim, ele reinventou a guitarra. Quando surgiu o álbum de estreia do Van Halen, parecia que esse cara tinha pulado uma década na frente de todo mundo. Aquele solo icônico, Eruption, virou um marco histórico. Tem tapping, harmônicos, alavanca e uma velocidade brutal. Técnicas que o cara não só dominava, né, mas ele fazia parecer muito simples. Você escuta ele solar, você fala, pô, parece tão fácil. Inclusive, ele criou sua própria guitarra, Frank Stratch, e sua influência moldou toda uma geração seguinte de virtuosos como Steve Vai, Satriani, Petrucci, Paul Gilbert. E mais, o cara não era só técnica. Você pega a música Jump, Panamá e também o solo em Beat It, tudo isso mostra o seu talento para criar algo bem musical e também bem popular. Então o Ed Van Halen, o cara mudou o jogo. A guitarra depois dele realmente não foi mais a mesma coisa. O cara moldou mesmo. Oitavo guitarrista, Steve Vai. Meu, esse cara, ele elevou a guitarra ao nível, vamos dizer assim, quase sobre-humano. Discípulo direto ali do Joe Satriani, que é outro que deveria estar nessa lista, ou pode ser que ele esteja. Começou ali como transcritor de partitura do Frank Zappa, que é outro também que poderia estar aqui nessa lista, ou talvez ele esteja. E o Steve Vai, entre 80 e 90, já virou ícone do virtuosismo, com discos como Passion on Warfare, ou seja, um divisor de águas na guitarra instrumental. E sua técnica ele é absurda, só a gente escutar a gente já vê que é uma coisa muito sobre-humana. Os ligados bem fluidos, o uso de whammy, tapping, harmônicos e muito, mas muito uso de alavanca. E ele ajudou a deixar bem sólido na época esse lance de artista solo, não somente guitarrista que toca em banda. Ele ainda criou a Ibanez Jam, uma das guitarras signature mais vendidas do mundo. E por que ele foi tão importante? Bom, ele foi muito importante para expandir esse conceito de show instrumental, sem precisar daquela banda inteira com vocalista. Músicas como For the Love of God, Tender to Render, Building the Church. São verdadeiros ícones dele. E não vai achando que o cara tocava só rápido, não. Não, o cara sabia fazer a guitarra falar. Técnica, expressividade e espetáculo. Basta ver o show dele, que não é somente ele tocando. I'm sorry, pumpa. Nono guitarrista, John Mayer. Bom, nessa lista, ele pra mim não podia faltar. É um guitarrista aí de 2000 pra cá, bluseiro. Esse é muito bluseiro. Bebeu da fonte demais lá de B.B. King, Jimi Hendrix. E o John Mayer é a prova viva de que guitarra ainda pode ser pop e relevante nos dias de hoje. B.B. King, Chuck Berry, Jimi Hendrix foram grandes ícones, né? Pensando assim de forma solo, sem estar em banda. Van Halen. E hoje a gente tem John Mayer, que não está inserido em nenhuma banda. Ele é um artista solo. Bom, como eu falei, ele é um guitarrista que transita ali entre o blues. E sim, ele trouxe a linguagem dos grandes guitarristas lá atrás para o som atual. E eu escutando, por exemplo, o Stevie Ray Vaughan, o Hendrix também, eu vejo muito da sonoridade no John Mayer. Então você escuta John Mayer, você vê que esses outros artistas tiveram uma grande influência. E não seria uma cópia porque o John Mayer fez isso de outras formas. A forma dele tocar, de se expressar é bem diferente, embora soe alguns elementos bem parecidos, porque a gente está falando de blues. Então John Mayer ele se inspirou muito nesses outros nomes, mas sim com a sua própria pegada. O cara tem bastante composição, com solos bem cantados, bends bem precisos, principalmente ao vivo.
E além disso, o John Mayer ele elevou o nível de guitarrista / compositor / cantor. Seja na carreira solo ou no John Mayer Trio, ele mantém a guitarra viva até hoje. Bom, enfim, John Mayer ele é a voz da guitarra do século 21. Décimo e último guitarrista dessa lista. Seria impossível eu fazer essa lista sem colocar ele. O lendário, o mestre das guitarras, o dominador das palhetadas alternadas e arpejos, e também das composições. Ele, John Petrucci. Meu, esse guitarrista é muito suspeito eu colocar ele aqui, porque eu sou muito fã dele, da banda que toca Dream Theater. Eu aprendi muita coisa observando, escutando ele tocar, não só ele, mas a banda. Ele foi o fundador da banda Dream Theater, que foi um dos grandes nomes do metal progressivo ali, 90, anos 2000, e misturando metal, jazz, rock progressivo, música erudita, e estão firmes até hoje aí, fazendo turnê. Bom, o John Petrucci redefiniu muito bem o que é usar a técnica, colocar peso nas músicas e ser musical tudo ao mesmo tempo. O Petrucci ele se destacou por saber usar precisão extrema com complexidade melódica e harmônica. E quando eu falo complexidade, é complexidade mesmo. E tudo isso sem perder a melodia, sem perder a musicalidade. Bom, os seus solos equilibram bastante velocidade, palhetada alternada limpa e aquela pegada bem emocional. Bom, então a composição dele é fantástica, basta você escutar ali Dream Theater, você vai ver que é muito diverso. Bom, ele também é um arquiteto do som, criou timbres marcantes, tem uma das linhas Signature mais vendidas da Music Man e ajudou a desenvolver um dos plugins de guitarra mais usados no mundo, o Neural DSP arquétipo Petrucci, e também participou do G3, né? Petrucci, Steve Vai e o Satriani. Então o John Petrucci ele é um mestre moderno da guitarra que mostrou que virtuosismo pode ser emocional e acessível. E essa foi a minha lista dos guitarristas que moldaram a história do rock, da música, da guitarra. Com certeza faltou um monte aqui, como Stevie Ray Vaughan, Satriani, Frank Zappa, Eric Johnson, Brian May, Tom Morello, Slash e também os mais antigos que fizeram parte do início da guitarra, como o próprio Les Paul, a Sister Rosetta Tarp, entre outros. E é como eu disse no começo, criar essa lista não foi nada fácil. E você ainda pode fazer parte, aprendendo guitarra do zero, com o nosso treinamento e por fim, se tornando guitarrista. O link está na descrição. E escreve aí nos comentários quais guitarristas você sentiu que ficou faltando. Deixa o like para ajudar o canal e também se inscreve para você ficar por dentro dos próximos vídeos que a gente vai soltar aqui. Valeu, galera. Até a próxima.